Olá, hoje no Mundo Político, os protestos de 2013 e a história recente do Brasil. Como interpretar, 10 anos depois, as origens e os desdobramentos de revoltas populares puxadas inicialmente contra aumentos de tarifas de ônibus? De que forma elas moldaram outras mobilizações, impactaram o xadrez político do país e os desafios atuais da democracia nas grandes cidades? Eu converso com o urbanista e professor de arquitetura da UFMG, Roberto Andrés, autor do livro A Razão dos Centavos, em lançamento pela editora Zahar. Muito bem-vindo ao Mundo Político, Roberto. Um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Marco. Um prazer estar com vocês. Roberto, por que, afinal, junho de 2013 era sobre muito mais que um descontentamento com o aumento de 20 centavos em passagens de ônibus? Junho de 2013, quando eclodiu, pegou muita gente de surpresa, né? E aí, quando a gente vai estudar esse assunto, a gente viu que essa tradição de revoltas pelo transporte, pela questão do transporte urbano, ela remete ao Império. A primeira revolta pelo transporte no Brasil, ela acontece em 1880, a revolta do Vintém, e ela pega todo mundo de surpresa. E ela, né, vem ali pelo aumento de um vintém na passagem do bonde no Rio de Janeiro, mas o que acontece é algo que tem um impacto político maior do que isso, e pega inclusive a classe política de surpresa. E esse tipo de revolta vai se repetindo ao longo do século XX, acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belo Horizonte, em tantas cidades, por uma questão que nunca é bem resolvida no Brasil, né? Isso é uma parte do livro que é debatida ali, que é a condição de vida nas cidades. A condição de vida nas cidades brasileiras, ela é muito desigual. São cidades que foram formadas com a maioria da população mais pobre tendo que se virar para fazer seus bairros, longe das áreas com boa infraestrutura, e essa população é dependente do transporte no seu dia a dia. Né? E o transporte, diferentemente de outros países, não ofertado como um serviço público, essencial, de qualidade, com preço barato, que tem como objetivo propiciar esse deslocamento. Não, ele sempre foi um nicho de mercado, né? Um ganha-pão para alguns. Então, isso sempre gerou uma química em que a população insatisfeita com as condições de vida, né, passando muitas horas no transporte, mas insatisfeito com outras coisas também, né? Mas o transporte acaba que foi, em muitos momentos, um certo receptáculo dessa insatisfação, né? Quebras que aconteceram em tantos desses momentos, eles têm outras insatisfações juntas, mas a condição de vida na cidade e o transporte acaba simbolizando isso, né? De outro lado, a classe política brasileira sempre considerou isso coisas assim meio sem sentido, nunca levou a sério isso como uma demanda, até porque raramente foram setores organizados que se colocaram nessas lutas. Então, solucionar esse problema do transporte também raramente foi priorizado no país. Quando chega 2013, esse novo ciclo de revoltas pelo transporte que já estava acontecendo ali, em abril tinha acontecido em Porto Alegre, em maio tinha acontecido em Goiânia. Voltando um pouquinho antes, né, nós tivemos movimentações por tarifa zero, por passe livre estudantil, quer dizer, era uma pauta que estava ali nos últimos anos crescendo. A pauta estava crescendo, ela vem já no início do governo Lula, em 2003, você tem uma revolta grande em Salvador, depois em 2004 você tem uma revolta grande em Florianópolis, pelo transporte, por tarifa zero, pela não aumentar a tarifa, etc. E ela passou a ser liderada por outros atores, sujeitos sociais, estudantes, muita gente dessa linha do autonomismo, da anarquia, né, que estava ali liderando movimentos pelo transporte. Aí surge o movimento Passe Livre. E isso vem, assim, você tem o governo Lula, né, naquele momento, governo Lula e Dilma, e eles naquele momento tiveram um grande avanço econômico e social, né, o país cresceu, muita gente foi incluída. E essas pessoas todas que foram incluídas, ela passa a ter uma aspiração muito maior de qualidade de vida, né, de melhorar, porque a pessoa passa a ter um salário um pouco melhor, ela chega na universidade. Então ela tem uma série de aspirações e muitas dessas aspirações não se concretizavam no dia a dia. E um desses problemas era a condição de vida nas cidades e o transporte. Porque não é razoável você imaginar que alguém que migrou para a classe C e que está lá fazendo um curso privado, bolsista do Reúne, vai poder comprar um automóvel ou isso vai resolver a vida dele. Ele continua usuário do transporte público. Mas o padrão que ele está desejando já é muito maior. Mas o transporte público continua sendo oferecido naquele padrão muito ruim. Então esses descompassos explodiram ali também em 2013. Então, no livro você aponta, né, que desde a redemocratização o Brasil convive com modos de vida conflitantes. Um mais privatista, né, e outro que aspirava ali pela expansão de direitos públicos e coletivos.
Como ao longo das décadas esse tensionamento foi se acentuando? Perfeito. Isso são duas tendências, né, duas curvas que vão trombar lá na frente. Vamos pensar ali na década de 80. A sociedade aspirando democratização, né, a sociedade se mobilizando pelas diretas já, durante a Assembleia Nacional Constituinte, pedindo direitos, foi o momento que se concretizou o SUS, educação pública. Né, nós queremos um modelo de vida que não é aquele que vinha da ditadura, nós queremos um modelo de vida em que caibam todas as pessoas, etc. De outro lado, um movimento muito firme das elites políticas e econômicas no Brasil de manter certos privilégios. Um desses privilégios é o nicho do sistema de transporte. Quem controla ele, isso nunca foi democratizado, nunca foi pensado como um serviço público. Mas tem vários outros, inclusive a classe política, que ficou muito entrincheirada, né, assim, muito pouco aberta, muito pouco permeável para as demandas da sociedade. E uma movimentação privatista toda da classe média, o quanto cresceu de lá para cá condomínios privados, shopping centers, o uso do automóvel, do plano de saúde privado. Então as elites buscam... Até segurança privada. Segurança privada, quer dizer, as elites buscando manter um modo de vida isolado, protegido, apartado do espaço da esfera pública, e a sociedade se modernizando. Em algum momento isso iria trombar. Isso trombou ali no auge do lulismo. 2013 é só um momento de explosão, mas você vai ver uma série de conflitos ali em 2010, 2011, 2012, que são conflitos por essas formas de vida. Gente que estava reivindicando, aqui em Belo Horizonte, a Praia da Estação. O prefeito que achava que a praia não podia ser usada para eventos. Administração Márcio Lacerda. Administração Márcio Lacerda. Ele fez um decreto em que a praia não podia acontecer nenhum tipo de evento. E a população que pensava, não, isso aqui é um espaço público de todo mundo tem que poder usar. Mesma coisa aconteceu na época em Porto Alegre, em São Paulo, com outras demandas, né? Ocupa Estelita, no Recife, quer dizer, uma nova geração que fala, nós queremos a preservação de um bairro histórico. E a política toda estava voltada, não era para isso, era para o mercado imobiliário. Vamos construir prédio, vamos beneficiar as construtoras, etc. Então esses choques eles vão acontecendo. E aí em 2013 eles ganham escala por uma série de fatores ali em que o transporte entrou no centro dessa equação. Falando dos protestos, né, propriamente ditos, a obra apresenta um banco de dados em que foram coletados e analisados mais de 6.000 cartazes expostos nas ruas. O que esse material revelava de mais essencial? Eu decidi começar a coletar esses cartazes por volta de 2018, quando eu entrei no doutorado na USP, e eu senti que estava acontecendo um fenômeno com 2013, que é um fenômeno que até os pesquisadores da memória é um fenômeno comum, que é você começar a alterar a memória coletiva sobre um evento passado. Então, quantas pessoas hoje que estão nos assistindo que talvez pensem que o MBL e o Vem Pra Rua, aqueles dois movimentos que lideraram as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, nasceram em 2013. Muita gente acha isso, muita gente se lembra como se isso tivesse acontecido. Mas esses movimentos nasceram em 2014. É porque, de alguma maneira, com aquelas manifestações pelo impeachment de 2015 e 2016, que foram verde e amarela, né, uma estética patriota, etc., alguns analistas e muitas pessoas começaram a fazer uma fusão entre esse período e o período de 2013. Mas a minha memória era muito diferente. Eu olhava para aquilo, tendo participado de 2013, visto que isso não é muito, era outra coisa. Tinha pessoas, né, liderado primeiro pela esquerda, depois uma coisa mais difusa, mas ainda era uma agenda de direitos, era uma agenda progressista, e aqui depois foi uma agenda mais, mais à direita, mais liberal, né, contra o PT, etc. E aí eu quis falar, será que eu que estou lembrando de uma forma errada ou as pessoas de fato estão distorcendo a memória desse período? Então a gente foi montar esse banco de dados, fomos atrás de cartazes no Facebook, no Flickr, nas plataformas, nos sites dos jornais, pedindo para as pessoas para pegarem nos seus HDs, compartilharem. Tudo o que a gente encontrou, né? Montei uma equipe, fizemos um financiamento coletivo para colocar isso de pé. Tudo que a gente encontrou, a gente colocou no site e catalogou. Então o cartaz, isso aqui é sobre Copa do Mundo, ele está mais à direita ou ele está à esquerda, onde que foi fotografado, etc., para a gente ter esse mapa. E depois, né, fizemos então essa análise de para onde que aquilo apontava, qual que era o teor dos discursos, de que se falou mais. Então isso que foi a base aí dessa pesquisa. Políticos, né, autoridades públicas e analistas tiveram aparentemente muita dificuldade inicial de compreender o que estava em jogo ali. Por que, na sua visão, isso aconteceu?
Primeiro porque não teve uma pauta única, e talvez a pauta do transporte ela sempre foi denegada no Brasil. Ela sempre foi considerada uma coisa secundária. Todo mundo falava, inclusive, esse pessoal não está na rua por causa de 20 centavos. Né? Isso era uma frase comum. Como se essa pauta não tivesse uma importância que ela tem na centralidade mesmo da vida cotidiana das pessoas nas cidades. Quando a coisa cresceu, de fato, outros grupos passaram a convocar com outras pautas. Né? Ali em 2013, depois de um primeiro momento, isso de fato aconteceu. E começou a surgir uma agenda mais difusa, contra a corrupção, contra a Copa do Mundo, por direitos no sentido amplo, por democracia, muita coisa pelo direito de se manifestar, né? Porque a polícia militar estava reprimindo com muita força. Então veio muita gente para a rua pelo direito de se manifestar, numa agenda de democracia num sentido mais amplo. Então, de fato, não houve como aconteceu, por exemplo, durante as diretas já, ou até durante os protestos contra o Fernando Collor lá em 92, que são os dois ciclos grandes anteriores, atores nitidamente, quais eram os atores mais nítidos que estavam convocando e qual a agenda desses atores. Isso ficou de fato confuso. E aí muita gente não conseguiu olhar para aquelas ruas de 2013, ficou perdida, e eu acho que isso contribuiu para que depois, lá na frente, como eu estava dizendo, elas fossem, de certa maneira, amalgamadas aos protestos de 2015 e 2016, embora sejam ciclos com atores, com demandas muito diferentes. Pois é, você já tocou um pouco nesse ponto, mas é uma leitura que acaba aparecendo ainda de forma recorrente. Muita gente acha que aqueles protestos abriu uma caixa de Pandora ali que viria a culminar na ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil. Você vê essa relação de que maneira? Essa narrativa ela é muito particular do Brasil. Quando a gente pega outros países, eles tiveram uma dinâmica muito parecida. Na primeira metade da década passada, você teve protestos mais à esquerda, mais do campo do autonomismo, que aconteceram na Espanha com o 15M, nos Estados Unidos com o Occupy Wall Street, né, com diversos outros países que estavam sofrendo ali os impactos da crise de 2008. Na América Latina aconteceu em outros países, revolta no Chile, né, lá da questão escolar. Na primeira metade da década, esses protestos tiveram um viés mais progressista. Na segunda metade da década, em muitos desses países a situação política não se resolveu e emergiram alternativas de extrema-direita. O Donald Trump nos Estados Unidos, o Vox na Espanha, em outros países, essas alternativas na França, a extrema-direita está crescendo, essas alternativas de extrema-direita emergiram. Então isso foi uma coisa comum da década. Parece que, assim, na primeira metade, a crise estava lá e os movimentos mais à esquerda tentaram se colocar e apresentar saídas. Em muitos lugares em que essas saídas não se deram, e elas não se deram, emergiram figuras da extrema-direita lidando com essa insatisfação. No Brasil, a gente tem essa peculiaridade das pessoas colocarem a culpa de uma coisa na outra, como se tivesse uma causalidade, e não, de fato, um processo histórico cheio de fatores intermediários. É claro que 2013 abriu portas e mudou a política no Brasil. Você já aponta, né, que em 2014 já foi uma eleição ali entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, isso está lá no livro, marcada por uma ali, né, disputa entre a agenda de direitos e a agenda anticorrupção. Exatamente. Agora, é interessante a gente olhar para esse ciclo. O que aconteceu depois de 2013? Né? Muita gente fala, abriu a porta para a direita. Julho de 2013 foi um período de ocupações de câmaras municipais por movimentos da esquerda, pela questão do transporte, de educação, salário de professor. Teve mais de 30 câmaras municipais ocupadas no Brasil, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, várias cidades. Aquele segundo semestre de 2013, ele é ainda de muita movimentação à esquerda. No Rio de Janeiro, greve de professor, uma grande mobilização em torno de agendas mais progressistas. Ela é coroada no final daquele ano com rolezinhos e greve dos garis e os movimentos contra a Copa do Mundo, né, a esquerda ainda tentando se mobilizar. Isso é fortemente reprimido, né, aquele momento em que muita gente é presa, tem muitos que são indiciados, alguns são presos em casa, etc. E toda essa movimentação à esquerda que tinha emergido de junho, ela, quando chega na Copa do Mundo, ela é finalmente esmagada ali por esse processo de repressão. E aí depois tem uma segunda repressão, que é a repressão a essa alternativa que surgiu. A alternativa era a Marina Silva. Né? Quando você termina as revoltas de junho,
A Marina Silva, na intenção... Chegou a liderar, né? No Datafolha ali, ela deu um salto de intenção de voto. Quer dizer, aquele manifestante que estava indo para a rua falando eu quero menos corrupção, eu quero mais saúde e educação, quero uma coisa comum, parecia uma coisa meio confusa, assim, porque não era claramente à esquerda, nem era de direita, era uma agenda, mas era uma agenda progressista. Né? Ele estava pedindo saúde, educação padrão FIFA, essa conversa, transporte, etc. Aquele manifestante parece que viu na Marina Silva, naquele momento, uma figura em que simbolizava politicamente aqueles anseios. E aí, quando chega a eleição de 2014, tem aquela tragédia da morte do Eduardo Campos, a Marina Silva entra na disputa e durante 2 semanas ela dá um salto e passa na frente e passa a liderar a disputa, há ali um grande esmagamento dessa alternativa dela para que o jogo voltasse a ser esquerda contra direita, PT contra PSDB ali. E eu vejo que ali se esmaga a segunda alternativa de junho. Né? Com as duas, né, a alternativa das ruas e a alternativa eleitoral aniquiladas, o país volta para uma polarização, um outro modelo de polarização, muito mais esquerda-direita, e aí sim nasce os movimentos né, contra Dilma Rousseff, os movimentos que vão trazer um outro léxico mesmo ali, na época, naqueles protestos já de 2015, eles vão falar de Venezuela, vão falar de petralhas, isso tudo não estava no léxico dos cartazes que eu analisei de 2013. E aí viria um capítulo histórico importante do país, o impeachment, né, onde o governo acumulava ali um desgaste de popularidade e teve imputações de pedaladas fiscais. Mas em que medida, né, esse ocaso do governo Dilma estaria relacionado ao executivo não ter dado conta de atender o que as ruas diziam desde 2013? Eu acho que houve isso, eu acho que houve um esforço do governo em responder, né, alguns programas, mesmo ali a acelerada do Mais Médicos, tentativa de projetos de lei, de mais dinheiro para educação, algumas alternativas para o transporte, mas eram respostas desconectadas com o espírito do tempo, desconectadas com aquela juventude e os anseios dela, e não funcionaram. Né? E depois eu acho que o governo, tendo se perdido um pouco, sendo incapaz de liderar o próprio campo, ele começou a fazer apostas muito erráticas. Né? Então, naquela eleição de 2014, a campanha da Dilma Rousseff faz uma campanha muito à esquerda, muito aguerrida, com o discurso de que não ia fazer ajuste fiscal e tal. E aí, no dia seguinte da eleição, era preciso fazer um ajuste fiscal pelo jeito, né? E decidiram fazer. Então, eles mesmos criaram ali um tensionamento que ficou muito difícil de ser gerido. Né? De outro lado, também a direita ficou muito... né? Jogando num jogo muito pesado, numa chave muito pesada no Congresso. Né? O país entrou para um status de polarização que tem a ver também com não ter conseguido solucionar certas demandas, e a insatisfação parecia que estava muito forte dos dois lados. Assim. Governos de direita que vieram depois, né? Michel Temer, de centro-direita, e o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, também não conseguiram responder, né, adequadamente a essas demandas. É possível dizer que os problemas urbanos no Brasil se agravaram de 2013 para cá? Os problemas urbanos se agravaram. A gente vê, inclusive depois da pandemia, porque naquele momento a gente vivia os problemas urbanos muito graves, mas ainda com um crescimento econômico e uma certa aspiração de melhoria de vida. Aí essa parte passou, porque veio a crise econômica, e ficou os problemas urbanos e a vida como ela é. Né? No caso do transporte, a gente viu o agravamento da situação do transporte público em muitas e muitas cidades, justamente porque com a pandemia também as pessoas passaram a se deslocar menos de ônibus, fazer mais home office, quem podia andar de moto ou de bicicleta ou de carro para não ter que compartilhar o espaço do transporte público. E isso aumentou a crise do setor que já vinha de antes. Né? Agora, curiosamente, o último capítulo do livro trata disso, também a solução da tarifa zero, né, e a solução do transporte público 100% subsidiado, que parecia uma utopia lá em junho de 2013, ela aparece cada vez mais como uma resposta concreta de prefeituras no país. Hoje são 70 cidades no país que têm tarifa zero. Antes de junho de 2013 eram cerca de 10 cidades. E essa tarifa zero que vem hoje, ela vem como resposta à crise desse sistema de transporte. Né? Assim, aquele modelo que se acusava lá em junho, não funciona, o transporte está uma porcaria, esse preço é muito alto e tal. Hoje se vê que tem gente dando resposta para isso, e uma resposta parecida com que os manifestantes que eram tidos como radicais
traziam ali em 2013. Ao mesmo tempo, Roberto, há sinais, né, de que um discurso liberal, empreendedor, ganhou força no Brasil nos últimos anos, inclusive em classes mais baixas, né, menos favorecidas. Como isso contrasta com a pressão por melhores serviços públicos? É uma ótima questão, porque de fato isso tem a ver com aquela pergunta que você me fez lá no início, sobre aquele contraste entre formas de vida, né? Mesmo com ampliando o acesso a direitos, à educação, etc., saúde, né, todo um processo de inclusão que o Brasil teve no início desse século, ao mesmo tempo foi feito muito por uma via da ascensão pelo consumo, como se as pessoas pudessem, o consumo é fundamental, né? As pessoas têm que consumir coisas, mas como se elas pudessem somente pelo consumo ascender um padrão de vida, né, em que todas as suas esferas estão contempladas. Isso não é possível. Se a gente for olhar em momentos históricos em que as pessoas de fato tiveram uma ascensão, né, de classes mais baixas para estratos intermediários, elas têm que receber junto um pacote que vem educação pública de qualidade, que vem saúde pública de qualidade, que vem transporte, que vem lazer no seu bairro, porque isso tudo não cabe no salário de uma classe C, como se chama no Brasil, né? No entanto, foi dito para essa classe C que eram cada um por si, e que cada um que conseguisse subir era por conta própria. E, de certa maneira, muito ligado a algum discurso neopentecostal que se desenvolve muito no Brasil hoje, isso se tornou uma certa chave. E isso é uma contradição curiosa, inclusive dos governos Lula e Dilma. Quer dizer, pessoas que saíram das classes D e E durante aqueles governos, que foram beneficiadas por aquelas políticas e ascenderam à classe C, passaram a votar na extrema-direita ou a defender, né, um tipo de política mais liberal, mais do empreendedorismo, etc., porque justamente não fez parte dessa ascensão um pacote de políticas em que o bem-estar dessas pessoas está ligado à melhoria das cidades, aos serviços públicos. Então isso é um desafio muito grande do Brasil hoje. Como é que você está vendo as movimentações de forças de esquerda e de direita em relação a esses desafios dos grandes centros urbanos? Eu sinto que é um tema que ainda precisa avançar, mas que a gente já tem, por exemplo, nas cidades, em relação à questão do transporte, cada vez mais gente endereçando esse problema, porque é um problema que não, né, que ele continua crescendo e a gente tem atores buscando lidar, né? Aqui em Belo Horizonte a questão do transporte se tornou, né, um grande debate. Nesse momento, né, que opõe a prefeitura, a Câmara Municipal, exatamente. Em torno das passagens Você tem atores aí que já estão em pré-campanha, disputando o ano que vem com a temática do transporte no centro dessa disputa, né? Então, de fato, como o problema se agravou, algumas pessoas perceberam que podem lidar com ele. Mas o problema é muito grave. Se a gente anda nas periferias, a gente vê bairros com péssima qualidade de calçada, sem arborização, sem espaço público, sem praça, sem parque, né, com lixo no chão, com esgoto correndo nos rios. Aqui em Belo Horizonte, qualquer pessoa que conhece minimamente a cidade sabe que essa é a realidade da maior parte do território, né? Então, e que não é muito diferente dos outros grandes centros urbanos. Não é diferente. Então, você lidar com isso, você demanda um trabalho grande, porque o problema é grande, ele se acumulou por décadas, né? E a gente não tem ninguém hoje, ou muito poucos atores, que estão, de fato, com capacidade de gestão de encarar esses problemas. Como lidar com os gargalos orçamentários? Porque para isso tudo é grana, né? É investimento, e a gente sociais. E a gente ainda tem um agravamento disso, que é a crise climática. Então, a gente tem lá, né, segundo a análise do CEMADEM, 20% das cidades brasileiras, de 5 mil municípios, 1.000 municípios, eles estão em situação de risco climático. Essas periferias que a gente está falando aí, que são precárias, etc. Então, a gente tem que saber que ou a gente passa a ter uma política fiscal e tributária que também permite ter recurso para isso. Por exemplo, IPTU é uma coisa muito pouco taxada, né? A gente tem... O Brasil está discutindo uma reforma tributária nesse Está discutindo uma reforma tributária. Agora, ou a gente expande de fato a capacidade dos municípios de resolver esses problemas, e vai precisar de mais recurso. E aí essa conversa de que o Brasil cobra muito imposto, ela não é verdadeira. Se a gente for olhar a média de imposto, a gente está muito abaixo dos países que cobram mais. A gente precisa entregar serviços públicos melhores com esse imposto que a gente cobra e entregar a qualificação das cidades, coisas que a gente não entrega hoje. Cobrar mais da parte de cima da pirâmide? Cobrar mais da parte de cima, que a gente cobra muito pouco, né? Quem hoje tem
né, lucro e dividendo, ou mesmo jatinho, ou a gente tem uma tributação que é muito regressiva, muito baseada na parte de baixo. A gente tem, parece que esse governo que está aí, o governo novo, né, federal, ele está buscando reduzir a tributação na parte de baixo, ainda de uma maneira muito moderada, e aumentar um pouquinho na parte de cima. A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso de forma a reinvestir nesses territórios que foram sempre, né, dos mais pobres, fazer uma política redistributiva, não só na questão financeira, mas também do território. Né? A última pergunta para fechar nossa conversa, né? Responder adequadamente a esses desafios que permanecem nos grandes centros urbanos é essencial para a própria sobrevivência da democracia? É essencial para a própria sobrevivência da democracia, porque ou as pessoas têm uma qualidade de vida mínima, né, no seu cotidiano, ou elas ficam cada vez mais desacreditadas do Estado. Quem fica desacreditado do Estado dá o seu voto de protesto na eleição, né? Ou passa a delegar o seu voto para uma liderança religiosa que usa a religião como uma maneira de fazer política, né? Porque a religião é uma coisa maravilhosa que todos nós temos e podemos exercer. Agora, esses que usam a religião, capturam a religião para fazer política, eles se beneficiam justamente do Estado não entregar políticas de qualidade nos territórios, na maioria, né, para a maioria da população, nas periferias, etc. Roberto, muito obrigado por essa entrevista ao Mundo Político. A gente lembra, né, que A Razão do Centavo, seu livro está em pré-venda e os lançamentos serão em junho desse ano, né, coincidindo aí com os 10 anos das jornadas de 2013. Exatamente. Obrigado a você, foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso recebê-lo. Conversei com o urbanista e professor da arquitetura da UFMG, Roberto Andrés, autor do livro A Razão dos Centavos. A obra lançada pela editora Zahar faz uma releitura crítica das motivações, características e consequências dos protestos de junho de 2013 na história recente do país e dos desafios socioeconômicos que seguem latentes nas grandes cidades brasileiras 10 anos depois. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.